Em 2014, a nossa agenda deu um passo a mais na hora de dar dicas sobre o que você poderia fazer no fim de semana. Além de trazer opções, nós abrimos espaço para você conhecer detalhes sobre movimentos artísticos, produções culturais e artistas consagrados. Passaram por aqui o melhor do passado e do presente, para que no futuro os seus horizontes estivessem cada vez mais expandidos. Começando pelo cinema, não é porque um grande nome da sétima arte nos deixa que a obra dele perde importância. Foi com esse pensamento que nós homenageamos o cineasta Eduardo Coutinho, morto em fevereiro, cujo nome vai estar para sempre marcado na história do documentário brasileiro. Olha, o Eduardo Coutinho é uma figura fundamental dentro do cinema de uma maneira geral, né? Ele tem uma marca muito pessoal dele. Ele chegou naquilo não porque ele tenha seguido uma tendência de algum grupo de cinema da época ou de algum curso que ele fez, de algum teórico, ele chegou sozinho. O jogo de cena, ele quis fazer uma experiência com documentário, ele quis assim, para onde eu posso ir? Além do registro do real, o que mais eu posso fazer com o documentário? Então tá lá, uma personagem, pessoa comum, desconhecida, e começa a contar a história. Aí aparece uma atriz de um rosto tão conhecido como a Andréa Beltrão e retoma a última frase que a pessoa tinha dito. Eu tenho aí uma implosão do que é o documentário, né? Não, eu tentei falar o texto da maneira mais fiel que eu pude, sem agredir, sem criticar, sem imitar. Além do documentário, a gente também passou por um dos gêneros cinematográficos mais clássicos da sétima arte, o noir. Foi um convite para você conhecer mais sobre esse verdadeiro mosaico de contrastes e personagens sem caráter. O noir é uma série de filmes que surgem na década de 40, num período muito difícil da vida americana. É o período da pós-Grande Depressão, um período muito pessimista da vida americana. Basicamente eram filmes policiais, ou filmes sobre corrupção, sobre crime. Os Estados Unidos, por assim dizer, tinham perdido a inocência. A designação noir, quer dizer, cinema negro, tem tudo o que ver, fundamentalmente, com a visualidade dos filmes. Uma série de diretores alemães migraram para os Estados Unidos, alemães e austríacos. Perceberam que aquele universo de crimes, violência masculina, traição feminina, adultério, que todo aquele universo sombrio, suspeito, desagradável, casava muito bem com uma linguagem do claro e do escuro, ou melhor dizendo, do grande contraste entre luz e escuridão. E não é só Hollywood que é boa de cinema, não. Aqui em Bauru tem muito produtor de audiovisual se dedicando a contar histórias na telona. E o melhor de tudo, usando a ficção para falar de assuntos que mexem com o nosso dia a dia. O filme Pós-Fim surgiu em 2012 com a ideia de fazer um curta-metragem que trabalhasse algumas questões fundamentais, né? Questões que poderiam ser usadas para reflexão. Então, ele surgiu com a ideia de trazer a questão da água, que é uma questão fundamental para a telona, né? Para o cinema, e para a gente conseguir debater um pouco mais sobre isso. A temática não poderia ser mais atual, assim, né? Isso foi uma coincidência, porque o roteiro foi escrito 2 anos atrás. Né, por alguns problemas que a gente teve na execução, no prazo, ele acabou ficando pronto, o filme ficou pronto agora, né, em meio a debates, eleições e falta de água, principalmente no estado de São Paulo. Eu já cheguei a mostrar alguns trechos do filme, imagens para pessoas de fora, pessoas de São Paulo, pessoas do Rio, e as pessoas ficam impressionadas, falam, nossa, onde vocês fizeram isso, onde vocês gravaram, em Bauru e tal. Então eu acho importante mostrar que Bauru tem e pode fazer isso e muito mais. A gente também teve o nosso Momento Tiete.
foi com o ator Gero Camilo, que passou por Bauru com uma série de apresentações de teatro e de música. Nós não deixamos passar a oportunidade de conhecer mais sobre esse rosto tão conhecido, principalmente graças ao cinema nacional. Tem girassol em botão salgado, tem carambola rolando. Existe uma imagem divulgada já através do cinema e da televisão que é muito forte, porque ela entra em muitas casas, né? E ela abrange, digamos assim, de uma forma muito maior do que o teatro, que é o meu berço, e mais ainda do que a poesia, que é a minha essência. Eu, desde menino, tenho comigo ser poeta. Então, por mais realizado que eu seja quanto ator, e graças a Deus, e quero cada vez mais me tornar realizado no campo também da atuação, mas existe essa essência minha, que é poética, e que é o que me interessa numa relação mais direta, e que também é o que me liberta. Alegria em nome da rainha e folia em nome de rei. Eu acho que é um Gero mais realizado, cada vez mais, no sentido de que eu estou fazendo que o grande público, ou o maior número de pessoas, entendam o meu posicionamento artístico e o que eu tenho para oferecer com o meu processo criativo. Ai, como eu voei. E que tal mergulhar no mundo da música para romper preconceitos? A gente te guiou por uma viagem ao mundo do jazz, principalmente para mostrar que qualquer um pode e deve curtir esse gênero musical. Existe uma espécie de mito, assim, que, vamos dizer assim, nas últimas décadas se estabeleceu, e que eu acho que muitas vezes acaba impedindo muitas pessoas de arriscarem, até de poder apreciar o jazz. Quer dizer, eu de maneira alguma eu considero que o jazz seja uma música assim só para iniciados, para pessoas muito sofisticadas, ou só para músicos. Pelo menos até a década de 40, até a década de 50, o jazz era um gênero muito popular. Ele nasceu basicamente como uma música de rua, uma música para acompanhar festas, para acompanhar batizados, para acompanhar enterros, aí no caso de Nova Orleans, né? Então acho que esse realmente é um grande mito que deveria acabar. O jazz, assim como o blues, os dois são músicas muito expressivas, entendeu? São músicas que oferecem um grande grau de liberdade, tanto de improvisação como de expressão para o músico. Então, realmente, assim, esse contato direto é fundamental. E quando um patrimônio da cultura brasileira volta a ser assunto no país inteiro, nós aqui do Unesp Notícias não podemos ficar de fora. Os 20 anos de saudade do Tom Jobim foram a oportunidade perfeita para conhecer mais sobre o maestro que transformou o Brasil em sinônimo de gênero musical. O segredo da música do Tom Jobim é que ele conseguiu misturar o popular com o erudito. E isso tem um caminho, tem uma história. Ainda menino, ele começou a tocar piano e aos 13 anos já teve um belo professor, um professor chamado Cole Reuter, que era da vanguarda da música erudita da época. Ele também ouvia muito Villa-Lobos, Debussy, Ravel. Depois, para ganhar a vida, porque ele se casou, ele foi trabalhar na noite. Tocou em bares de Copacabana por cerca de 5 anos. Até que ele recebeu o convite do maestro Radamés Inátali para trabalhar na gravadora Continental. E lá ele passou a fazer arranjos, escrever músicas, tudo com muito improviso, que era tudo muito imediato. E isso favoreceu a construção da música popular na composição dele. É uma rã, é o resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Bom, chega de saudade, né? A nossa retrospectiva da Agenda Cultural de 2014 vai ficando por aqui, mas a gente aproveita a chegada de 2015 para renovar o nosso convite a você aí de casa.
Que seja mais um ano com a sua companhia e que você continue mergulhando conosco nessa jornada pelo mundo da cultura. Até a semana que vem e um ótimo ano novo com horizontes cada vez maiores. Até mais!